Qual é, galera? O CBT terminou há pouco tempo e eu tô ainda editando o vídeo onde eu vou mostrar o dano de cada classe. E basicamente eu já testei todas as classes, tanto no PvE quanto no PvP. E agora eu vou dar a minha opinião aqui, baseada nos testes que eu fiz, né? E também nas classes que eu joguei, tá? Então, basicamente a gente já pode colocar os dois supes aqui, que são Bardo, Gypsy e o Priest, aqui tanto no PvE quanto no PvP. Não tem muito o que falar. É basicamente classe de cura e sustain. Então bora lá por ordem. Aqui a gente tem o bioquímico. Bioquímico, ele não tá tão forte, mas também não tá fraco. Ele serve mais como uma classe de suporte ali. Ele ajuda um pouco no dano, ele ajuda a quebrar os equipamentos do adversário. E ele tem uns buffzinhos que ajuda a tancar um pouco mais. Você pode fazer tanto a build de dano quanto você pode fazer a build tanque com a build planta, né? Que adicionaram. Já no PvE, ele é muito bom para matar MVP de campo. Ele vai dar bastante dano, mas ele peca bastante nas Juperos. Mas de resto, nos outros conteúdos, que se trata de matar boss, ele é muito bom. E ele tem também um dano em área que ajuda na torre que você precisa de dano em área e tal. O Doran, ele perdeu bastante dano, principalmente no PvP. Mas ele ainda tanca muito e ele é uma classe que tem bastante sustain. Ele ajuda muito o time no PvP com o stun da cenoura. E é essa cenoura na skill do Lunático que faz com que ele fique muito forte. Porque ele spama bastante essa skill, é uma skill forte. Se o cara ficar embaixo da cenoura lá, ele vai levar muito dano. E tem o stun e tem os buffs também que ele dá pro time, que ajuda o time a tancar. Sem falar que é uma classe muito tanque também. Já no PvE, o dano dele tá muito baixo. Muito baixo. Deram um nerfzinho legal nele. Só que esse nerf diminui muito o dano dele. Eu só não coloco ele no trash por causa dos buffs dele, basicamente. Mas o dano dele tá relativamente baixo. Depois a gente tem o LK. O LK ele tá bastante forte no PvP. O dano dele é bem alto e ele consegue comprar bastante espaço pro time. Então é uma classe que tá bem muito usável no PvP. No PvE, ela perdeu um pouco de dano. Ela tá com um dano um pouco menor do que tinha antes. Mas como ela perdeu um dano significativo, o dano dele não tá mais se comparando muito com o Stalker, por exemplo. Então eu fico aqui entre os dois. Eu acho que eu vou colocar no Tier A, tá? Mas o dano é um dano alto. Mas um gapzinho entre o Bio, Stalker e as outras classes, por exemplo. Por isso que tem esse Tier A aqui. Ok, agora a gente tem o Ferreiro. O Ferreiro, cara, ele tem um dano bom no PVP. Mas ele é mais utilitário por causa da função dele de quebrar arma. É muito bom contra o LK, porque ele quebra a arma do LK muito fácil. Ele tem a build boomerang dele, que ele consegue dar um dano bom à distância. Então ele consegue ter ali uma sobrevida, mas é só isso. Ele também não tanca muito e ele meio que depende de ficar livre para bater. Se ele não tiver muito livre para bater ou não tem um time com ele ali, ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Mas em geral é uma classe assim relativamente dispensável, mas é útil. Não tá inútil também, dá pra usar. No PvE ele tem um dano bom e ele tem os buffs também. Então eu deixo aqui no Tier A, não tem muito o que falar. O Monk, eu poderia colocar ele aqui no PvP Strong, porque o Azura dele é forte e o disparo espiritual também. Mas a build de disparo espiritual é muito relativa. Ela depende muito de um RNG onde não vai gastar a esfera espiritual. E não sei, não acho tão interessante você fazer, porque é basicamente uma classe à distância como qualquer outra, só que sem muitos benefícios. E ele fica muito forte por causa do Azura, só que o Azura é muito consistente. O Azura em si, ele é a habilidade mais forte do jogo.
Só que em compensação, você tem um cooldown muito alto para usar de novo. Até lá já aconteceu muita coisa, você já morreu várias vezes, uma vez pelo menos, né? Pode dar um Azura e morrer. Então, por conta dessa inconsistência, eu tiro ele do Strong e deixo ele aqui no útil. Porque ele é um personagem bastante útil. Você pode fazer um Monk no time, ele vai lá, Azura em alguém, mata essa pessoa e volta pro time. No PvE, o Azura dele é muito forte. Mas é só isso também. A Azura dele é muito útil em boss. Então eu acho que eu colocaria ele aqui no Tier A só por causa do Azura. Mas as outras builds não tão fortes. Estão basicamente aqui no Trash. Então por causa do Azura, ele sobe um rank aqui, tá? Mas o Azura dele é muito bom em NT, por exemplo. Então por causa do Azura, né? Supondo que a pessoa vai jogar com Azura pra matar boss em NT, por exemplo. Boss em torre. Então o Azura é muito útil. Paladino, ele tá tão forte quanto a LK no PVP. Não tem muito o que discutir. Ele abre muito espaço e ele dá muito dano. Ainda com a build de sacrifício. Ele é um personagem muito forte. E é isso. É um personagem muito forte, cara. Não tem muito o que falar, não. Basicamente vai pra cima e bate. No PvE, ele é um personagem que fica entre o Tier A e o S. E aí é um pouco complicado. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Eu vou explicando. Na torre e no desafio extremo, ele é Tier S. Ele tanca muito bem, ele puxa o agro pra si, e aí o time você vai conseguir fazer os conteúdos com o seu time. Mas, em boss de campo, ele cai aqui pro A. Ele não tanca boss de campo. Contudo, para pegar rank, ele volta pro Tier S, porque a build de sacrifício faz com que ele perca HP, e com isso o time consegue pegar rank. Na NT, ele volta pro Tier B, porque na NT ele não tanca nada e nem dá dano. Então, tipo, é uma classe a menos na NT, tá ligado? Então ele é muito variável, assim, mas como ele tanca a torre, como ele tanca desafio extremo e como ele é muito bom para pegar rank no PVP, eu vou deixar ele aqui no Tier S. Mas ele não tem dano, é só por causa de tanque, tá? Então eu vou deixar ele aqui entre o sup e os dois supers, né? Pra deixar claro aqui que é porque ele é tanque e porque ele é bom para pegar rank no MVP. Não é por causa de dano. Agora a gente tem o Professor. Professor, cara, ele é útil no PVP. Ele tá com uma build muito divertida, que é a do Psywave. Você consegue spamar 3 no campo, tira a mana dos caras e com dano consideravelmente chato. Então, tipo, um que fica em cima ali vai ficar perdendo HP até morrer. E isso incomoda muito. Ou seja, o cara se vê obrigado a ter que matar o Sage, porque senão vai ficar lá levando dano até morrer. E eu tava jogando Sage no PVP, eu fui um combinho muito interessante, que às vezes eu tava sendo perseguido para LK, o Paladino, e o cara vinha pra cima de mim, e eu usava o Spiderweb, que é aquela skill que mobiliza o cara. E aí, às vezes eu jogava o Psywave, que é uma skill em área, ele vinha pra cima, eu usava o Spiderweb, ele ficava em cima do Psywave, eu jogava outro Psywave e ficava 2 Psywave dando dano nele. E o HP dele descia muito rápido. Então é interessante pra spam, pra controle de mapa, pra zoning, ele é muito legal. Já no PvE, puro lixo, tipo, o dano dele é muito baixo, muito baixo. No fim desse teste, eles anunciaram que vão buffar mais um pouco, tá? Mas ainda não teve esse buff. Então, o último teste que eu fiz, que foi com o último buff real que ele teve, o dano dele é um dos piores do jogo, se não o pior. Agora a gente vem Sinks, que é uma classe bugada, teve muito buff, mas a gente não conseguiu aproveitar direito os buffs porque mesmo os buffs dele estavam bugados. Então ele teve muito buff. O Green Tooth agora, que é o Tokai, né? Tá com dano muito alto, mas no PVP a gente não conseguiu aproveitar direito por causa do bugzinho que não tava fazendo procar o Sonic Blow, né? Deveria estar procando passivamente, não tava. Assim que você morria, parava de procar. E aí era meio complicado. No PvE também é a mesma coisa, mas o dano no PvE eu testei e o dano dele aumentou bastante. Mas ainda tá no Tier A, ele não subiu pro Tier S, porque a gente no Tier S você vai ter o Bill e vai ter o Stalker.
e já já eu vou falar do Stalker. Então, Sphinx está muito forte no PVP, ele tá meta. E no PvE ele tá com dano muito legal de se usar. Arqueiro, ele tá útil, ele com dano, ele é basicamente um canhão de vidro, tá? Ele com dano considerável. É que nem o Sage, que se deixar batendo vai matar. Só que o arqueiro mata mais rápido ainda. Só que em compensação, o arqueiro ele morre com taco. Muita gente achou que o arqueiro tava meta do meta, mas tinha problema. Tinha um bugzinho na Guild League que o HP no mapa PVP não tava aumentando. Então tava todo mundo com 100% do HP. Ao invés de ter o dano triplicado, quadriplicado. Agora eu não lembro no mapa PVP quantos por cento que o HP aumenta. Mas no mapa PVP o HP aumenta, tem que aumentar. E aí eu chequei, né? A resposta dos devs foi que na verdade é um bugzinho e devia ter aumentado. O que isso implica? Na Guild League você tem 40 players por mapa. Tudo bem que esses 40 players não estão no mesmo ponto, mas você tem ali 10 players, 20 players no mesmo ponto. E o que acontece? O time que ataca primeiro, sabendo que todo mundo tem HP baixo, é o time que vai matar. E aí que entra a lógica. Quem vai bater primeiro é quem ataca de longe. Aí tem a questão de renderizar o personagem, tem a questão de bater de longe e tem a questão do HP tá muito baixo para todo mundo. Então foi o momento em que o arqueiro ele brilhou demais, porque até você conseguir chegar no arqueiro, meu irmão, primeiro tinha LK dando uma skill em área que tinha até um range de 9 metros, muito alto, e ele tava dando hit kill quando chegasse perto. Aí depois do LK você tinha ainda os supes, você não conseguia matar direito, e você tinha os arqueiros. Ou seja, você tinha muito dano à distância, um dano à distância absurdo. Aí, filho, qualquer classe assim que tivesse que chegar mais perto, tipo ferreiro, tipo Stalker mesmo o dano do Stalker sendo o maior dano do jogo, o Stalker ele mal conseguia jogar por causa disso, porque ele tem que chegar um pouco perto, até pra puxar o alvo, né? Ele tem que chegar perto. Então na Guild League, alguns personagens aqui não se destacam. O Monk também, mesmo ele tendo a Azura dele, ele não vai conseguir usar o Azura, né? Por exemplo, personagens que estão mid-range, como o Ferreiro, também não consegue, né? Então é complicado, né? Muito complicado. E aí que o arqueiro ganhou uma certa vantagem. Aí a gente vem pro PvE e o dano dele está em trash, está um lixo. Está um lixo completo. Eles buffaram o dano do arqueiro, mas ainda continua um dano muito, muito baixo. Daí a gente vem para o Stalker, né? O Stalker, ele tem um dano absurdo, ele tem o maior DPS do jogo, tirando, é claro, o Biochemical Voice. Ele tem um dano muito legal, ele perde pouco espaço pro Sinks, que faz a mesma função que a dele, só que o Sinks fica invisível o tempo todo, e o Sinks teve dano buffado, então o dano do Sinks também é extremamente alto. E além de ficar invisível o tempo todo, então ele tem essa vantagem. O Stalker ele consegue derreter a vida do Paladino, do LK, do Doran, ele consegue derreter a vida de todo mundo, basicamente. Então ele é um personagem muito útil, se você gosta de Stalker, vale a pena jogar. Mas lembre que na Guild League, em mapas onde tenham muito player, talvez você não consiga desempenhar tão bem. Mas todos os outros modos, a Arena 5v5, você vai conseguir desempenhar bem. Ao contrário do Asher, né? O Asher ele não consegue desempenhar bem em Arena 5v5, por exemplo. Ele se desempenha bem na Guild League porque ele tem espaço para bater. Só por isso, ele tem espaço e tem muito cover, né? Tem muita gente protegendo ele. Tem um canhão de vida. No 5v5 ele já não consegue se proteger. E aí ele acaba morrendo ali de tabela o tempo todo. Daí a gente tem o Mago foi bastante buffado, mas ele tá útil. Ele tem um spam muito alto, ele spama também junto com o Sage. Só que o spam do Mago é um pouco mais legal, porque ele tem 3 spams para usar. Meteoro, que tem 30% de chance de stun. O Nevasca, que tem 0.3 segundos de cooldown. Lembrando, Nevasca level 1. E tem uma chance alta de congelar, não lembro agora qual que é a chance.
E tem um relâmpago, naquele relâmpago em área, que cega. As cartas anti-CC desse jogo foram um pouco nerfadas. Então, por exemplo, a Devirucho, que antes impedia 100% de cegar, já não impede mais 100% de cegar. Ele impede um certo tempo. É que nem aquelas cartas ilusionárias que a gente está acostumado. Então, algumas cartas anti-CC foram nerfadas. Com isso, cartas de arma que dão CC também foram nerfadas. Elas estão com um cooldownzinho maior para ser reativada. Então, habilidades que causem CC estão atualmente consideravelmente boas. Então, skill que causa stun, como a do Mago e a do Doran. Inclusive, uma vez eu fui PVP contra Mago e Doran, cara, às vezes eu caía, o Lunático do Doran me pegava, eu levava stun e logo em seguida vinham 2 meteoros do Mago. Ele consegue conjurar até 3 em campo. Ele tem um cast de 0.8, 0.9 segundos. O cast está muito rápido e você consegue jogar 3 em campo. E você consegue zonear o mapa muito bem. Então, se você quer um personagem suporte de zone, cara, Mago ou talvez Sage são classes muito, muito boas. Ou então Doran. Doran tá um pouco melhor que essas classes, por assim dizer. Opa, eu esqueci de colocar o Stalk aqui, né? E aí a gente vem pro dano dele no PvE, que é Tier B. O dano dele no PvE, ele consegue chegar ao seu máximo quando ele tá batendo em monstro de terra. Porque o dano dele o melhor dano dele é o Meteoro. O Gravity dele tá horrível, porque primeiro um cast mais alto, 1.2 segundos. Diferente do Meteoro, que é 0.9. Isso faz diferença. Segundo que não tem vantagem elemental contra quase ninguém. É só contra Fantasma, que é basicamente o último boss. E aí você pode usar o Gravity. Aí sim, o Gravity vai um pouco mais de dano que o normal. Mas é só isso também. Todo outro caso, o Meteoro ele vai dar mais dano. E aí ele alcança o seu máximo de dano ali em monstro de terra. E ele dá um daninho bom, relativamente considerável, quase chegando aqui no Tier A. Quase chegando, mas não chega. E aí, ele tem um daninho legal. Então é isso. Cara, essa é a minha tier list. Eu expliquei o porquê eu não coloco arqueiro no Tier A, né? É uma circunstância muito específica da Guild League. Ele só vai, tipo, brilhar lá e em mais nenhum outro lugar. Arena 5v5 ele vai apanhar bastante, porque basta um Sinks, basta um Stalk, basta ter qualquer personagem ali que consiga chegar no arqueiro para ele apanhar, entendeu? Inclusive eu acho que o Ferreiro ficaria entre o último lugar dos personagens úteis, tá? Espero ter ajudado, e eu vou colocar aqui só em ordem do que eu acho que ficaria melhor tirando, é claro, essas 3 classes aqui. Se eu fosse nomear uma ordem, eu colocaria o Sinks aqui no primeiro do Tier A. Aí depois o LK, depois o Ferreiro. Aqui no Tier B, eu acho que o Mago tá dando mais dano que o Doran, tá? O Arqueiro dá mais dano que o Sage. Em PVP úteis, eu acho que o pior que o Monk, ele tem um Azura, então ele é uma utilidade muito especial, cara. Então eu vou deixar aqui em primeiro. Eu acho ele é especial. Tipo, ele mata um e sai da fight, mata um e sai da fight. Então, basicamente, eu colocaria o arqueiro aqui, porque se ele ficar ali, como eu já disse, ele vai batendo todo mundo. Aí depois a gente vem pro Bill, que ele tem um suporte legal. E depois a gente vem pro Mago, que tem um zone muito legal, junto com o Sage. E depois a gente tem o Ferreiro ali, que quebra a arma dos adversários. Então é bem útil, ele tem uns buffzinhos pro time também. No PVP eu botaria o Sinks aqui em primeiro. Eu deixaria Stalker talvez em último, por conta das circunstâncias. E eu acho que eu colocaria mais ou menos essa ordem aqui. Talvez eu fique entre LK e Paladino, mas eu vou deixar o LK aqui na frente do Paladino, tá? Então basicamente isso. Bom, essa é a minha tier list, explicado cada classe, o porquê de cada classe que eu coloquei aqui, né? E pode ser que eles façam mais buffs e debuffs. E eles vão fazer. Eles fizeram muito buff e muito debuff. Então é aceitável que a gente espere que vai vir mais buffs e mais debuffs.
tá? Obrigado por assistir. Se você quer vídeos de testes que eu vou tá trazendo, né? Vídeos mais assertivos, digamos assim, testando o jogo na prática mesmo, não só trazendo teoria boba, cara, se inscreve no canal, segue aí para mais conteúdos. Obrigado e até mais.